Olá, hoje nosso tema da aula será transformação de energia. Como a energia é transformada? Para que a energia seja transformada, inicialmente ela tem que ser gerada. Então, nesse gráfico aqui, essa imagem mostra, primeiro, essa geração de energia, que podem ser vários tipos de usina. Então, aqui tem exemplo de usina eólica, usina hidrelétrica e nuclear. A partir do momento que a energia ela é gerada nessas usinas, mostra que a geração ela é armazenada em um ponto para ser transformada e, por fim, transmitida. Quando ela é transmitida, ela passa por um segundo ponto, que ela vai diminuir a carga elétrica dela para passar por outro transformador e, por fim, chegar nas nossas residências. Isso acontece para que a energia seja distribuída. Então, por exemplo, que a gente usa energia elétrica agora para usar nos seus computadores ou celulares, ela foi gerada lá na hidrelétrica de Tucuruí, passou por todo esse processo de transmissão e transformação até chegar nas nossas casas. E a gente, por fim, conseguiu usar a energia elétrica. Logo, para que essa energia seja transformada, ela tem que ser gerada. Então, tem um conceito que é muito importante sobre geração de energia. A energia ela não pode ser criada e nem destruída. Ela é apenas transformada ou transferida. Então, toda energia ela já existe, ela só pode ser transformada ou transferida. Ela não pode ser criada nem destruída. Então, eu botei dois exemplos aqui. Energia que ela já tem, que ela não vai ser criada e nem destruída, ela vai ser transformada. Então, tem energia química e ela vai se transformar em energia mecânica. Primeiro exemplo. Tem uma pessoa correndo de tênis que possivelmente vai correr e um suco verde. Então, esse suco verde seria o alimento. Isso aqui forneceria energia química, certo? O alimento. Pode ser glicose, carboidrato, qualquer outra coisa que vá nos alimentar. Então, a partir do momento que essa pessoa bebeu o suco, ela conseguiu glicose, que dá energia química. Isso foi quebrado, será quebrado, para produzir energia mecânica quando ela for correr. No segundo exemplo, aqui é um carro sendo abastecido por gasolina. Então, a energia química ela é gerada pelo combustível, que pode ser fóssil ou não, e a partir daí tem uma mecânica, que é toda feita num carro, que ela vai queimar essa energia química e transformar exatamente em mecânica. Então, como o carro se locomove? Como o motor se move? Ele vai queimar essa combustível a partir da energia química para gerar energia mecânica. Para a gente entender esse processo todo, a principal energia que a gente usa é a elétrica, certo? Como eu já falei do exemplo por exemplo, do celular, do computador, porque nós estamos usando, porque tem energia elétrica. Para que ela exista, existem duas fontes principais, renováveis ou não renováveis. Nós falamos sobre isso várias vezes. Então, as fontes de energia elétrica, quais serão? Principais, renováveis, são aquelas que podem se renovar no tempo hábil de vida, no nosso tempo hábil de vida, e as não renováveis, que elas demoram milhares de anos para se renovar, ou seja, não é o tempo de vida da população mundial, de nenhuma população. Elas vão demorar milhares de anos para se recompor. Por exemplo, o petróleo. Essa imagem aqui mostra um lugar que é retirado o petróleo. Eles retiram do fundo do oceano e esse petróleo ele fica embaixo do oceano mais de milhares de anos, milhões de anos até ser construído, até ser formado. Então, claro que não é tempo hábil, por exemplo, para que eu use e para que os meus netos usem. Diferente de uma energia eólica, que é a partir da força do vento. O vento vai se mover hoje, amanhã, até daqui a 10 anos. O vento vai começar vai continuar se locomovendo. Então, é o tempo hábil da nossa vida. Então, da minha vida, de hoje até dos meus netos, os ventos vão se renovar, assim como a água, que ela vai se renovar. Diferente do petróleo, e quando ele acabar, ele vai demorar milhares de anos, milhões de anos até ser reposto. Por isso, não é renovável. Um exemplo de energia elétrica que é renovável, tipo de usina, são as hidrelétricas. Por que hidrelétrica é considerado renovável? É considerado uma energia limpa, porque ela usa a água. Então, o que vai movimentar a turbina para gerar energia elétrica na hidrelétrica é água, certo? Hidro de água. Então, a água ela se renova no sistema pelo ciclo da água. Ela vai evaporar, condensar, evapora novamente e condensa. Então, ela se renova, portanto que não haja poluição, que seja preservado. Por ela ser renovável, é um bem natural renovável, claro. E é uma energia limpa. Apesar de que para construir uma hidrelétrica é necessário muitas vezes desmatar,
tirar animais daquele ambiente, por isso que tem que ter um controle bem rigoroso na construção de hidrelétricas, porque apesar dela ser uma energia limpa, ela ainda causa grandes danos ao meio ambiente. O segundo exemplo de energia elétrica que é renovável é a energia solar. Energia solar, para que ela seja absorvida, são colocadas placas voltaicas, a luz vai incidir sobre elas, essas placas voltaicas são estimuladas a produzir energia elétrica, certo? Então, isso aqui é uma fazenda de placas solares. Toda essa porção aqui foi colocada cheia de placas solares. Se eu não me engano, essa cidade toda ela é iluminada só por essa fazenda de placas solares. Essa porção aqui todinha cheia de placa solar, ela ilumina uma cidade toda. Ela gera energia para uma cidade toda. Então, foi separada uma localização só para colocar as placas solares. Essa energia ela é limpa, porque não vai ter poluição do ambiente, basta construir as placas e colocar, aí o sol vai estimular a produção dessa energia. Nessa imagem aqui a gente vê uma casa construída e foi colocado placas solares no telhado. Então se compra as placas solares e coloca no telhado. Então quando a luz incidir sobre ela, vai produzir energia elétrica. Então é uma casa que ela é sustentável. A energia não vai vir de uma empresa para fornecer, não. Ela vai produzir a partir dessas placas solares. Só que uma coisa que ainda não é tão vantajosa para o uso de usinas solares, placas solares, é o preço. Infelizmente ainda é um valor muito alto, um investimento a longo prazo. Aqui eu botei um exemplo de um kit com 30 módulos, que é mais de 18 mil reais. Então imagina, para colocar essa placa solar nessa casa é 18 mil reais. Então a curto prazo é muito caro, mas a longo prazo, pensa, pagar uma conta de luz de 300 reais por mês por alguns anos. Vai demorar muito para chegar nesse valor, mas ainda assim é um recurso que financeiramente é um valor alto, é um investimento. Mas o meio ambiente ele é incontestável. Então é um recurso que ele é muito bom. Se toda a cidade pudesse investir nisso aqui para que a energia elétrica fosse gerada a partir de placas solares, seria muito bom. Mas infelizmente o valor ainda é muito alto. Outra maneira de energia elétrica que é renovável é a partir da energia eólica. Então as usinas eólicas é utilizado o vento. Então aqui tem turbinas, certo? E que o vento vai passar por esses cataventos, vai movimentar a turbina, e a partir dessa movimentação, dessa energia cinética, vai gerar a movimentação das turbinas, que provoca assim a energia. A energia ela é gerada e armazenada e distribuída, como a gente viu naquela primeira imagem. Outra forma é a usina termonuclear, a partir de fissão nuclear. Essa daqui já não é limpa, é uma energia que não é renovável, porque utiliza elementos que demoram anos e anos na natureza, que é a partir de radiação. Então vão utilizar fissão de átomos de alguns componentes específicos. Quando ocorre essa fissão, ou seja, essa quebra, ela vai gerar calor. E esse calor ele vai fazer a movimentação das turbinas e, por fim, gerar a energia elétrica. Só que o perigo disso aqui são acidentes nucleares, como já aconteceu em vários lugares do mundo, e essa radiação ela permanece por muitos anos no lugar, e se tiver qualquer acidente, como teve em Fukushima, no Japão, alguns anos atrás, em que toda a cidade foi contaminada, até hoje eles sofrem consequências do lixo nuclear que tem ali. Então tem que ter muito cuidado em todo o lixo atômico que é gerado. Então não é a melhor opção. Além disso, nós temos a termoelétrica, que também não é energia renovável. Pelo menos aqui queima combustível fóssil não. Mas a gente tem uma alternativa que é exatamente renovável, que é do bagaço de cana-de-açúcar, são os biocombustíveis. Então aqui eu botei um exemplo, inclusive o Brasil a utiliza muito. Tem uma plantação de cana-de-açúcar, eles vão queimar essa cana-de-açúcar, a partir da queima dela vai gerar uma caldeira com água, ela é queimada e gera um vapor. Esse vapor vai vir aqui, vai movimentar as turbinas, gerando eletricidade. Enquanto que aqui, de combustíveis fósseis, a queima vai ser através do petróleo, ou de gás mineral, de qualquer combustível fóssil que seja utilizado na termoelétrica. O que vai movimentar esse calor aqui, vai ser queimado, vão ser combustíveis fósseis, certo? Que não se renovam na natureza, diferente do bagaço de cana-de-açúcar. Então, você planta a cana-de-açúcar e a partir dela ela vai ser queimada numa caldeira.
o calor vai gerar esse vapor a partir da queima dela, movendo a turbina, gerando eletricidade. Então, de certa forma, aqui ainda é renovável e é uma energia considerada limpa, apesar de vocês verem que há uma poluição. Então, por isso que é importante salientar que tem que se procurar maneiras que sejam sustentáveis e que tenham menos geração de poluentes. Esse gráfico aqui ele mostra a quantidade de tipos de usinas que são utilizadas no Brasil. Então, fóssil, de elementos fósseis que não são renováveis, são 17%. 17% da fonte de energia elétrica que a gente usa no país é tudo de fóssil, combustíveis fósseis. 9% é de biomassa em geral. Então, lembra que eu mostrei da cana-de-açúcar, da queima de cana-de-açúcar? Então, 9% dessa energia que ela é gerada é a partir de biomassa. 1% é nuclear. Nós temos 2 usinas nucleares no Brasil, em Angra, e temos hidrelétrica, certo? A parte hídrica. Então, a maior parte da energia que é gerada no Brasil é hídrica. Olha, são 64% de fonte hídrica. São exatamente as hidrelétricas. A partir delas que é gerada a maior parte da energia brasileira. Inclusive, aqui na região norte, nós temos as maiores. E ainda existem várias que estão sendo construídas. Que é uma coisa positiva e negativa, porque a floresta está sendo derrubada para a construção dessas hidrelétricas, que não é o ideal. O ideal seria, na verdade, a construção de pequenas hidrelétricas que fossem gerar energia para pequenas localidades e assim distribuindo. Se fosse distribuído de forma regular para todo o Brasil, não precisaria fazer uma destruição muito grande da floresta e do meio ambiente como um todo para poder construir os lagos para que tenha hidrelétrica. E temos 8% de energia gerada por eólica. Ainda é muito pouco. Principalmente no Nordeste existem bastante gerações de usinas eólicas, mas no resto do Brasil não tem muito. Até por uma questão geográfica e de clima. Enquanto que a energia solar é só 1%. Assim como a nuclear, a solar é a menor parte de usina de geração de energia que existe. Porque o valor ela é muito alto, o investimento é muito alto, então geralmente não há interesse nem governamental e nem de pessoas para que tenha geração desse tipo de energia, porque ela é muito cara. Então, qual é a maior parte de geração de energia no Brasil? Hídrica, certo? São as hidrelétricas. A maior parte da geração de energia elétrica no Brasil vem a partir de hidrelétrica. E a gente fecha esse conteúdo e eu peço para que vocês façam os exercícios que serão enviados.